A aulinha de hoje é uma aula sobre a Revolução Francesa, né? Então, origem da Revolução, o desencadear dela, a consequência dela de uma maneira geral para a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo, tá? Então, a primeira coisa que tem que pensar, né, é que a Revolução Francesa, ela representa para nós o quê? Uma ruptura. Ela representa um momento que o antigo regime absolutista, mercantilista, estamental, onde o clero tinha muito poder, ele vai ser derrubado por uma grande revolução iluminista burguesa. Não é a primeira revolução, presta bem atenção. A primeira revolução burguesa do século XVIII é a Revolução Americana, que, aliás, influencia a França na sua revolução também. Então, essa independência americana, que acontece em 1776, ela vai ser o start para que na França, algum tempo depois, exploda a Revolução Francesa e que no dia 14 de julho de 1789, uma data simbólica, a gente tem a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Ou seja, da saída do antigo regime, né, absolutista, mercantilista, estamental, clerical, para um novo modelo de governo dominado pela burguesia, dominado pelo pensamento iluminista, onde as repúblicas, as monarquias parlamentares, as monarquias constitucionais vão aparecer no mundo ali. Então, primeiro ponto. É um movimento burguês francês que teve o apoio do povo, né, em cada fase da Revolução Francesa, maior ou menor a participação popular ali, né, e gerado pelos problemas do antigo regime, pelos problemas do absolutismo, né, pelos problemas do monopólio mercantilista ali. Tudo isso vai ser o start para iniciar uma revolução que vai mudar profundamente a história da França e profundamente a história do mundo, certo? Então, a gente avaliando, pensando na revolução, eu preciso pensar em algumas coisas interessantes na França. França era absolutista, mantinha estruturas ainda muito feudais, né, lembrava ainda muito aquela ideia da servidão, do domínio, né, da nobreza, do poder muito forte, né, do rei sobre essa população. Luís XVI, que era o rei da França na época, né, vivia um momento muito crítico, né, dentro do seu país. Por quê? Presta bem atenção e analisa. A França no século XVI, XVII, havia gasto muito dinheiro, né, para a manutenção de guerras, como a Guerra dos 30 Anos, né, como as guerras de religião que acontecem ali, e para manter o luxo, manter uma estrutura de proximidade, onde o rei tinha nobreza, o rei tinha o clero na mão dele. Então, os gastos com luxo, os gastos com guerra foram arruinando, quebrando a economia francesa. No século XVIII, isso piora. Por quê? É agravado pela Guerra dos 7 Anos. A França se envolve numa guerra com a Inglaterra, numa disputa econômica, uma disputa territorial, inclusive aqui na América, né? E essa guerra acaba quebrando a França, que vai perder a guerra, acaba, de certa maneira, levando a França a um processo irreversível de quebra do sistema que existia ali, e particularmente levando a França para a própria Revolução Industrial, ou perdão, pela própria Revolução Francesa naquele momento ali. França tinha uma concorrência violenta, né? Inglaterra, vizinha, né? Ali só separada pelo mar, pelo Canal da Mancha, era um inimigo político, era um inimigo econômico, principalmente do governo francês. Então, o que eu tenho que pensar? Essa França que caminha para a Revolução, ela vive uma crise econômica muito grande, decorrente de gastos com guerra, decorrente de gastos com luxo, uma crise agravada, né, principalmente pela questão de nós termos naquele momento a Guerra dos 7 Anos, por nós termos logo depois, né, o apoio da França à própria independência norte-americana e, lógico que esse processo que a França acaba entrando, que a França acaba vivenciando, acaba levando ela para uma crise generalizada e, consequentemente, a ideia de uma revolução, né, uma derrubada de poder ali. Bom, como é que a gente pode dividir a Revolução Francesa para poder entender um pouco da Revolução? Nós podemos dividir ela em 3 fases, tá? A primeira fase, que a gente chama de fase burguesa, que é uma fase moderada, é uma fase onde foi tirado o poder do rei, mas não derrubado o rei,
né? O rei perde poder, mas não é derrubado, e havia uma moderação feita pela alta burguesia. Nesse caso aqui da primeira fase, representada pelos girondinos. Os girondinos eram a alta burguesia francesa, que na primeira fase da Revolução tira o poder do rei, cria uma monarquia baseada numa constituição, mas não faz mudanças radicais na França, ok? Bom, a segunda fase, a convenção. Na convenção, nós temos a chegada ao poder dos jacobinos, que são os radicais franceses da média baixa burguesia ligados ao povo. Então, diferente do girondino alta burguesia, nós temos agora a média baixa burguesia ligada ao povo, e nós temos uma fase radical da revolução, que nós chamamos de fase do terror, ou fase popular da Revolução Francesa, comandada por um cara chamado Robespierre, né? O Maximilien Robespierre vai ser o líder dessa fase de radicalismo francês ali. A última fase, final, é uma contra-revolução burguesa, marcada pelo diretório, por um governo, de novo, girondino da alta burguesia, e que nessa última fase chega ao poder Napoleão Bonaparte. Então, o que eu preciso lembrar? A primeira fase dominada pela alta burguesia, a segunda fase mais popular, povo, média, baixa burguesia dominando a revolução ali, e o terror, né? A fase mais radical, a fase de maior transformação social na França. E, por último, o diretório, que representa o quê? A volta da alta burguesia e Napoleão Bonaparte chegando ao poder na França, garantindo o poder ali na França. Lógico que, para nós, né, a gente precisa lembrar algumas ideias, né, que levam a revolução a acontecer. Primeiro, a burguesia francesa, né, queria desenvolver o país porque ela queria ganhar dinheiro, ela queria ter lucro, né? Mas, de certa maneira, quando a gente analisa a própria França no período, com o monopólio do rei, com os gastos de manutenção da nobreza, do clero, com as guerras, a França não consegue sair do lugar. A França fica travada, né? E o que a burguesia queria, na verdade, era instituir o liberalismo econômico. Quem assistiu aquela aula lá na frente 1, do iluminismo, né? Você pode perceber que naquela aula de iluminismo fala, né, que os fisiocratas franceses, que o próprio Adam Smith, inglês, pregam a liberdade econômica, pregam o fim do monopólio estatal na economia. E a França caminhava para isso, e a burguesia queria isso, era importante para a burguesia isso daí. A segunda coisa importante, a burguesia não tinha direitos. O direito estava na mão de quem? Nobreza, clero. Aliás, clero, que era o primeiro estado francês, a nobreza, que era o segundo estado francês. E uma coisa que é interessante, a burguesia sustentava, junto com o povo, esse clero e essa nobreza. Então, apesar da burguesia ter muito dinheiro, ser extremamente rica, ter um poder econômico fantástico na época, ela não tinha poder político, ela não tinha direito jurídico, ela era limitada ao poder clerical e ao poder da nobreza ali. O que eu quero que vocês pensem, e é fácil entender, é que quando eu divido a França socialmente naquele período, eu tenho pequena parcela da população, que é o primeiro estado, que é o clero, outra população pequena, também de não grande proporção, que é a nobreza, que é o segundo estado, e o terceiro estado, que é formado pela burguesia e pelo povo, que representavam 95% da população da França na época. Esse terceiro estado não tinha direitos, esse terceiro estado não tinha garantias políticas. Então, além dos problemas relacionados ao que é a crise econômica, guerras, luxo, investimentos que a França fez, que acabou perdendo muito dinheiro, nós temos também o quê? O interesse burguês, tanto em uma ascensão política, quanto no momento que eles teriam direitos jurídicos dentro da França. Coisa que até a Revolução estava na mão de quem? Do clero e da nobreza francesa ali. Então, o objetivo básico da Revolução, tirar poder do clero, tirar poder da nobreza, instituir um governo burguês, onde a burguesia ganharia poder econômico, onde a burguesia ganharia poder político, onde a burguesia ganharia poder jurídico. Então, isso muda toda a estrutura, toda a lógica daquela França naquele momento ali. O iluminismo chega na França violentamente. Então, nós temos lá Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Voltaire, né? As ideias de John Locke, que vinham da própria Inglaterra, né? As ideias de Descartes, que era o pensamento racional.
Então, toda essa lógica, todo esse momento político em que a burguesia quer o poder, que o iluminismo chega como que uma filosofia burguesa muito forte, fazem, de certa maneira, o início de uma luta, de uma derrubada desse modelo absolutista. Então, vamos derrubar o rei? Sim. Vamos derrubar a prática mercantilista? Sim. Vamos derrubar o poder do clero? Sim. Essa é a ideia básica da revolução, essa é a ideia que você tem que ter na sua cabeça para entender o processo francês que leva à própria revolução ali. E, lógico, né? Quando você pega as crises que a França vivia, a gente tem que lembrar que se há uma crise econômica, nós vamos ter aí desemprego, nós vamos ter fome, nós vamos ter o quê? Queda de rendimentos, né? A França vivia um momento muito crítico ali. Um detalhe, esse momento crítico para o povo, esse momento crítico para a burguesia. E toda vez que a França vivia essa crise, o que ela fazia? Ela aumentava os tributos e obrigava tanto o povo quanto a burguesia a pagarem mais impostos, mais taxas, mais tarifas ali. Então, olha que interessante. A gente tem naquele momento ali, né, uma situação que é muito complicada, porque o próprio rei da França, o rei Luís, né, percebendo que ele vive uma crise, percebendo que ele pode perder o poder nessa crise econômica, que é um avanço iluminista, que é um avanço burguês, ele tenta uma jogada, como se ele desse participação política a quem? À burguesia e ao povo. Então, o que ele faz? Ele convoca os estados gerais, em plena crise, e fala o seguinte: eu darei participação política aos 3 estados franceses, ao clero, à nobreza e o povo e a burguesia, que era no terceiro estado. O problema qual era? É que nas votações dos estados gerais, para tentar resolver, segundo ele, a crise, o primeiro estado, que era o clero, todo ele tinha direito a 1 voto. O segundo estado, que era a nobreza, toda ela tinha direito a 1 voto. E o terceiro estado, que representava 95% da população, teria apenas 1 voto. Ou seja, presta muita atenção, ele coloca uma situação que ele fala: burguesia e povo, vocês participam agora da decisão política, né, da salvação da crise francesa. Só que no final das contas, o poder está na mão do clero e da nobreza, cada um deles tem 1 voto nos estados gerais e acabam dominando, né, o poder ali. E o terceiro estado, com apenas 1 voto, que representa os 95% da população, não conseguem ter uma participação política adequada naquele momento difícil, momento complicado da França ali. Então, o que a gente pensa sobre isso? É que nesse momento crítico, que a França vive sua crise, que a França passa pelas guerras, pelos gastos, que o Estado, dominado pelo clero, pela nobreza, cobram tarifas, cobram impostos, oprimem o povo, né? E principalmente após a derrota na Guerra dos 7 Anos, que eu comentei com vocês, você vai perceber que é um caminho inevitável a revolução. Ainda mais quando o rei tenta essa jogada política, o rei tenta esse golpe político, né? Ao dar voto aos 3 estados, mas na verdade manter o poder na mão de quem? Dos 2 primeiros, clero e nobreza. Bom, o terceiro estado acaba se rebelando, né? Ele não quer a votação pelo estado, ele quer uma votação individual. E se a votação fosse individual, o terceiro estado ganharia muito poder, porque ele era a maioria da população na França, né? Então, o que acaba acontecendo? O rei continua mantendo a votação, 1 voto para o clero, 1 para a nobreza, 1 para a burguesia e o povo. Isso acaba gerando o início da revolução, certo? E, de certa maneira, né, o terceiro estado, né, comandado, presta atenção, pela burguesia, cria a Assembleia Nacional, né? Essa Assembleia Nacional Constituinte faria uma Constituição e essa Constituição diminuiria o poder do rei. Olha só que interessante. Nós estamos olhando para um mundo francês na época em que o rei tentou manipular a política no momento de crise e que a alta burguesia fez o quê? Acabou tirando, de certa maneira, poder do rei, né? Se afastando do rei ali e, naquele momento pontual, conseguindo o quê? Reduzir o poder do rei através de uma constituição, criação de uma constituição. Então, é um momento claro. Quando é que começa a Revolução? Olha, a Revolução começa com a queda da Bastilha. Não, aquilo é simbólico.
A prisão política da Bastilha tomada, libertando os inimigos do rei, é um ato simbólico. É o 14 de julho. A revolução, na verdade, começa na Assembleia Nacional, quando a alta burguesia, comandando o movimento no início da Revolução, ou seja, os girondinos, vão lá e obrigam o rei a aceitar uma Assembleia Nacional que reduziria o poder do rei. Presta atenção, não tira o poder do rei, reduz o poder do rei, coloca o poder na mão de quem? De certa maneira, da revolução, da burguesia e pouco ainda na mão do povo, né? A monarquia começa, é assinada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é básico para a gente entender todo o iluminismo, todo o pensamento iluminista no mundo. Aqui se prega as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa, e, de certa maneira, direitos inalienáveis ao homem. O direito à vida, o direito a ser livre, o direito à igualdade jurídica, o direito à propriedade, que, na verdade, são pensamentos e ideias básicas do quê? Do iluminismo. Então, na Assembleia que declara os direitos do homem e do cidadão, nós temos o quê? Um documento que fala sobre o direito iluminista, o direito criado pelo pensamento iluminista ali. Só uma dica, por favor. Quando nós formos fazer o Enem ou vestibular, tome muito cuidado, não confunda Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão vem da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos Humanos é da ONU, é do século XX. Se baseia, lógico, nesse documento francês, mas é do século XX. Então, cria-se nesse momento um documento que fala na igualdade, na liberdade, nos direitos, direito à vida, direito à propriedade, que é a base de toda a lógica iluminista ali. O rei não aceita, né, a Assembleia Constituinte, não aceita essa monarquia constitucional que tirou o poder dele. De certa maneira, o clero vai perder poder, os nobres vão perder poder, gera uma instabilidade política enorme, porque há uma ameaça de um golpe, sim, na França. A França está passando por um golpe que começa, como eu disse, moderadamente, com leis, né? Não há radicalismo aqui, é uma revolução moderada até então, onde o rei perdeu poder, onde o clero perdeu bens, perdeu direitos, onde a nobreza começa a sentir que ela tem que fugir da França, porque ela vai perder o que ela tem ali, e a França vive um momento de muita crise política, de muita instabilidade ali, né? É uma fase que parece muito moderada, mas que mostra que nobreza e clero estão já perdendo poder, e quem comanda, como eu falei, essa fase ainda é a alta burguesia francesa, ainda é a burguesia girondina ali. Bom, Constituição pronta, cria-se a ideia de poderes limitados ao rei, né? Então há uma limitação de poder feita ao rei naquele momento, ao Luís XVI, né? O mandato político, né, estabelecido de 2 anos, um voto, né, não teria caráter universal, seria o eleitor que tivesse uma renda mínima, um voto censitário, ou seja, o povo ainda não participa da vida política, só quem tem dinheiro, e aí sim a burguesia, a parte da nobreza e tal. De alguma maneira, né, tira-se os privilégios da nobreza, tira-se os privilégios do clero, a servidão, que existia aquele mundo ainda meio que com resquícios feudais franceses, acabou, né? Mas uma coisa interessante, a escravidão continua. Então, a Revolução Francesa, nessa fase, ela não tem um ar popular, ela tem um ar ainda muito burguês, um ar muito voltado ainda para o interesse da alta burguesia. E o que é interessante para nós pensarmos, quando você lê aqui que é uma monarquia onde o rei tem poder limitado, 2 anos de mandato, voto não seria universal, seria um voto censitário, de acordo com a renda. Observem, eles não falam da mulher. Então, na Revolução Francesa, todos somos livres, todos somos iguais, fraternidade, mulheres não têm ainda direito político assegurado, né? A escravidão é mantida, né? Um exemplo, né, de uma colônia francesa na época, que vocês vão estudar já na frente 1, o Haiti, que teve a manutenção da escravidão na primeira fase da Revolução Francesa aqui. Tira-se poder do clero, sim, tira-se poder da nobreza, sim, quebra-se aquele mundo da servidão que existia na França ainda,
mas não há nenhuma mudança radical, nenhuma mudança violenta, nenhuma mudança que realmente quebre as estruturas antigas ali. Na verdade, amenizou, tirou o poder do rei, deu maior poder à burguesia e conseguiu acertar algumas arestas, né, de poder ali, né, que a França tinha e que a burguesia, a alta burguesia, tentaria tomar naquele momento básico da Revolução. O que a gente precisa analisar juntos, né, para a gente poder pensar um pouquinho, é o que foi esse início da Revolução Francesa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós privilegiamos, nesse momento aí, não entrar na Revolução Popular.